Dia, teste, teste, 1, 2, 3, teste, teste, alô, teste. Bom dia a todos. Uma manhã de domingo, um pouco fria, né? Mas aqui dentro com muito calor humano. Graças a Deus. Agradecendo a presença de todos e também dos nossos irmãos que estão assistindo online. A gente sabe que tem muitas pessoas conhecidas, né? Que assistem nas cidades das regiões onde a gente morava. Então, o nosso muito obrigado a todos. E só lembrando também que vamos, sábado próximo, participar na USE com os nossos artesanatos novamente, né? Que agora a USE propôs uma vez por mês a gente expor lá os nossos trabalhos e das demais casas, né, também. E essa vez será no período da tarde, das 14 às 18 horas. E teremos o caldo, né, também por uma outra instituição, né, que esse mês estará representando. E terá 2 sabores, que é cabotiã. Cabotiã com bacon e caldo de mandioca com costela. Então, quem quiser, a gente tem convites. Será R$ 20 o quilo, né? 1 litro de caldo. Então, quem quiser, está disponível, né? Pode ver com o Robson, ou mesmo no grupo, que a gente reserva. E, às vezes, a gente pode até trazer também, para quem quiser ficar e não tiver condições de buscar. São R$ 20 o convite. E hoje teremos a presença do nosso querido Adolfo. Então, vamos iniciar com a prece e o Toninho. Estamos aqui mais uma vez a agradecer ao Pai Todo-Poderoso que nos concede esta felicidade nesta manhã, pedindo a ajuda do nosso Mestre Jesus, para que suas bênçãos desçam sobre esta instituição, que nos acolhem de braços abertos. Muito obrigado, Pai querido, o Mestre amado Jesus. Proteja os nossos irmãos que estão por aí perambulando pelas ruas. Abençoe as entidades de saúde que cuidam desta pandemia. Muito obrigado por esta casa que nos acolhe de braços abertos, Senhor. Muito obrigado e que assim sempre seja. Então, vamos lá. A tribuna, o senhor Adolfo, nosso irmão de muitos e muitos anos. Alô, pronto. Obrigado. Você não quis dizer que sou velho, né? Já colocaram, o rapaz ali já quis colocar meu nome com PH ali, ó. Então, agora ele trocou. Já começou com isso, já. Tá bom o som? Tá bom o som? Vai regulando, vai durante a execução. Esse menino é muito bom no serviço, né? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Bom dia também, aliás, aos irmãos que nos veem pela internet. Depois de ou ter passado pela Covid ou a Covid ter passado por nós, né, Sr. Robson? Nós estamos aqui. Tá bom? Aliás, sempre
A doença nos chama a atenção, né? Sempre nos alerta talvez, e serve até para dar uma chacoalhada em nós. Nos lembrar que nós estamos de passagem, mais uma vez lembrando, não é? E nós somos frágeis de certa forma. Temos o apoio, tudo, enfim, de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, mas eu mesmo naqueles dias não tinha certeza se ia ficar por aqui ou ia voltar para a erraticidade. Não tinha muita certeza não, estava meio difícil para ir para a Núbia, ó. Não sei, mas graças a Deus estamos aqui, como eu disse, passamos e voltamos aqui para falar. Tem uns dias que não dava nem para falar, estava difícil, a voz tosse e tudo mais, a voz sumindo, hoje está melhor. De vez em quando dá ainda uma arranhadinha, mas vai. Bom, nós trouxemos esse tema hoje, sobre se milagres existem, é uma pergunta, né? Se milagres existem. Por quê? Da última vez, a última palestra nossa, nós falamos sobre religião. E está, lógico, está gravado aí no AEPTA, né? Para quem quiser ver, como outras tantas palestras muito boas que aqui são feitas. E também na obra de Kardec, evidentemente, que fala sobre religião, o que é, o que significa. Então, está lá. Por que esse assunto? Porque intrinsecamente, intimamente, na maioria das grandes religiões ou seitas se fala, ou se promete, muitas vezes até, que acontecem ou aconteceriam milagres. E a doutrina espírita tem um estudo muito, nós vamos ver aqui adiante, no livro A Gênese de Allan Kardec, principalmente, falando sobre a questão dos milagres. Nós aqui não estamos, evidentemente, para nem desmerecer, muito menos desafiar ou ofender quem quer que seja, de religião que seja, ou de seita, ou suas ideias. Nós estamos aqui para desenvolver, aliás, também nossas ideias, um raciocínio lógico que a doutrina espírita nos coloca, nos dá como chave da fé um raciocínio sempre lógico, buscando lógica nas coisas, bom senso, análise de tudo, que aliás falta muitas vezes nos nossos dias de hoje, quando nós vemos aí pessoas declarando que tem que tomar isso ou aquilo para Covid, sem conhecer medicina, sem conhecer virologia, sem conhecer infectologia, ramo de medicina ou ciências. Nós temos muito disso. Já me aconselharam até tomar chá de boldo, viu, dona Ivone, para melhorar, que diz que é bom para o Covid. Eu falei, olha, no máximo é amargo, barbaridade. Então, se for para curar a Covid, eu não vou tomar. Né? E o que eu sei, no máximo, pode ajudar no estômago, revirando o estômago mais, aí você melhora mesmo. Só. Então, mas tem disso, tem achismo de toda forma. Então, a doutrina espírita, voltando lá, nos remete ao raciocínio, sempre. Não é de pronto, não é instantâneo. Precisa ter paciência, precisa ter dedicação, precisa ter estudo constante para você entender. 10, 20, 30 anos, uma encarnação inteira, e nós não vamos conseguir ainda todo o conhecimento. Mas tem que começar. Então, é essa linha que nós caminhamos. Então, vamos aqui adiante. O que é a definição de milagre? Né? Primeiro, está lá no Aurélio, no Google, né? Feito ou ocorrência extraordinária, não explicável pelas leis da natureza. Isso seria milagre. Contradizendo as leis da natureza, né, seriam os milagres, aquilo que ocorre. Pela falta até de conhecimento nosso das leis da natureza, do entendimento maior, que nós então achamos que uma coisa que tem ou uma ocorrência seria um milagre, porque nós não entendemos. E isso é interessante, continuando, só que nós temos aqui por exemplo, isso seria um grande milagre, né? Você correr sobre as águas, né, o senhor Robson? Seria a terceira pessoa, Jesus primeiro, Pedro e o Evangivaldo, a pessoa correr sobre as águas, né? Andar sobre as águas. Nós vamos ver que tem essa passagem lá, continuando. Eu ainda falei, nós falamos no ano passado aqui, se liga a esse assunto também, questão da superstição, espécie de crendice popular, sem base científica, é o que eu falei há pouco. Há muita crendice que nos leva a acreditar em coisas que não são ou que contrariam as leis ou a base científica, né? Ferradura, figuinha, fitinha, esse ossinho que eu falei aquela vez aqui, até eu já joguei com esse ossinho, né? Não é? Vocês já jogaram também. Fala a verdade, todo mundo já. Quem fica a parte maior é isso, tem o desejo realizado, né, senhor Robson? Você também já fez, eu acredito.
né? É como se funcionasse. Eu pedi para ficar rico, até hoje não funcionou. Então, acho que não, né? Mas vamos em frente. Essa passagem que eu trouxe aqui, para a gente fundar e para entender como que a superstição, as crendices, ou acreditar em milagres, quando nós não temos conhecimento, né? A história aqui, vamos contar a história aqui desse bandeirante. O bandeirante eram aqueles homens que, à época do descobrimento do Brasil, ou após o descobrimento do Brasil, tinham as chamadas entradas ou bandeiras. Eles entravam por mata adentro, aliás, com muita coragem. Vocês imaginam o Brasil, naquela em 1500 e pouco, só mata para todo lado. E eles entravam mata adentro, com aquela espingardinha, né? Talvez uma faca, e enfrentavam de tudo. Não conheciam o que era o Brasil, o que era isso aqui, e nem sabia a grandiosidade, o tamanho disso. E entravam mata dentro, enfrentando cobra, escorpião, aranha, onça e o que tivesse pela frente. E índios, que são os verdadeiros proprietários da terra brasileira. Só para lembrar. Hoje, querendo tirar muitos deles, né? Então, a versão mais conhecida no Brasil para o significado da palavra caramuru seria pau, olha o nome aqui, que cospe fogo, ou ainda homem trovão, nome enorme, na morte barulhenta, ou outras variações. Tem a base na lenda sobre Diogo Álvares Correia, esse bandeirante, que teria recebido o apelido ao afugentar índios que queriam lhe devorar, matando um pássaro com um tiro de espingarda. Os índios convidaram ele para o almoço, mas o almoço era ele, né? Então ele, antes que qualquer coisa acontecesse, ele pegou sua espingarda, né? Não sei, ou era aquele florete, eu não sei, eu falei, não, aquele, fugiu o nome aqui, que boca enorme lá, tinha a parte de madeira, tá, é uma coisa parecida com isso, Antônio. E ele atirou numa ave, a primeira que ele viu, ele falou, opa, antes de eu virar almoço, eu vou assustar essa turma toda aqui. Foi o que aconteceu. Aí foi aquela correria, né? Alguém pega o surdinho ali que ele não viu o tiro, né? Aí ele matou, aqui tem a parte de madeira. Ora, os índios, vejam só, os índios que nunca tinham visto uma arma de fogo, falaram, olha, o que é isso, afinal de contas? Esse homem é um bruxo, um feiticeiro. Então ele afugentou todo mundo, foi uma correria, porque você atira uma ave, ela mata a ave, ela cai morta. Para eles, aquilo era um evento fora do comum. Então por isso que eles apelidaram ali o Diogo Álvares de caramuru, que tinha uma coisa que cuspia fogo. Eles não entenderam aquilo. Para eles, na sua ideia, se nós quisermos puxar para os nossos dias, seria um milagre. Como que alguém faz um negócio de pau atirar ou matar uma ave? Então, a falta de entendimento, de conhecimento desses homens, dos indígenas, no caso, que levou eles a acreditar que aquele ia ser um fenômeno sobrenatural ou um milagre. Nós estamos colocando isso para a gente entender como que muitas vezes a falta de conhecimento de um assunto, ou aprofundamento, ou conhecimento científico, nos faz acreditar em coisas que não são reais, ou achar que são milagres. Eu até achei isso aqui, trouxe de novo, nesses dias que nós estamos em bandeira vermelha e mais alguma coisa, aqui a maioria tudo é novo, não vai lembrar disso, mas aqui, alguns anos atrás, aqui em Rio Preto, eu comentei já no estudo isso aqui, o pessoal pegava, não sei quem inventou isso, a garrafa PET, enchia de água, 1, 2, 3, quantas fosse, e colocava lá quando as torrinhas que tinha aquela base de concreto, colocava lá as garrafas de água, com água, né, garrafa PET, e dizem que isso economizaria energia elétrica. Nos dias de hoje, que a bandeira vermelha, seria interessante, né, fizer isso aqui. Vejam só a crendice e a absurdidade disso. Talvez possa ser que influencie psicologicamente, né? Você fala, eu vou desligar a luz aqui, porque lá a garrafa está fazendo a parte dela e eu vou fazer a minha. Talvez isso, porque no máximo, né? Mas o que teria essa garrafa com água influenciando aqui no relógio aqui embaixo? Vai segurar o relógio para ele girar? Evidente que não. Mas é crendice. Você é levado a achar, a acreditar em certas coisas. Nós vamos aqui já na Bíblia, Josué, que supostamente ele teria parado o sol. Vejam só, é uma citação do Velho Testamento, Josué 10:13, né? E o sol se deteve e a lua parou igualmente até que o povo se vingou de seus inimigos. O
que teoricamente, ou se tem, né, sobre esse fato, na verdade, não poderia ser o que teria acontecido aqui, um eclipse, talvez, né? Ou o máximo. Mas isso evidentemente que seria... Aliás, aqui ainda havia aquela ideia de que o Sol que girava em torno da Terra, né? Quando na verdade foi mostrado no futuro que era na verdade a Terra que gira em torno do Sol. Mas, se nós acreditássemos nisso aqui, seria um grande milagre, você imagina, não para o Sol, mas vamos dizer que a gente conseguisse, numa fé absoluta, uma fé... Essa já não é de grão de mostarda, né? É uma árvore inteira de mostarda, né, Sr. Robson? Vamos separar a terra, o movimento dela. Será que alguém conseguiria fazer isso? Nem Jesus o fez e não faria. Nem Deus o faria. Você parar, falar, vamos parar a terra aqui, trava a terra, né? Para de girar. Isso é impossível e não acontece, evidente. E menos ainda seria o Sol que não gira, aliás, né? Então é uma das situações que tem que ser analisada. É evidente que ela é, na verdade, ela é simbólica e não é na verdade. Como eu disse, umas teorias seriam, talvez tenha acontecido aqui um eclipse, né, que aí parecia que o Sol tinha parado, se escondido, enfim. Mas não isso aqui que a pessoa levar ao pé da letra que ele, quando Josué conseguiu parar, deter o Sol, seria um feito absurdamente, seria um grande milagre que não ocorreu. Há, como eu disse então, nas religiões, em sua grande maioria, a promessa de milagres, né? Mas ninguém ainda conseguiu, né, restituir uma perna em alguém, né, ou um braço, né? E isso não acontece. Nem vai acontecer, nós vamos ver já por quê, né? Então, você usa muitas vezes promessas e artimanhas, né? E lamentavelmente, aqui sem crítica, mas na realidade, muitas vezes essas promessas de cura que levam à exploração da fé, né? A venda disso ou daquilo, em nome de Deus, em nome de Jesus, para supostas curas. Nós vamos ver já que curas existem, mas não dessa forma, tá? Não com esse viés de entendimento, nesse viés de exploração da fé. Por exemplo, a passagem de Jesus conhecida, já foi citada aqui por vários oradores, daquela mulher que tinha grande hemorragia, e ela vai na multidão, né, como está aqui em Marcos 5, né, 24, 25, 26 e vai adiante. Ela havia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue, né, tinha padecido com muitos médicos, que já existiam médicos naquele tempo, sim. Lucas, inclusive, era médico, apóstolo de Jesus. Ela vai, ouvindo falar de Jesus, ela vai tentar, procurando Jesus, ela tinha fé imensa para ser curada. O que acontece? Como ela não conseguiu se aproximar, ela foi tentando, porque o máximo que ela conseguiu foi tocar nas vestes de Jesus, na sua túnica. Ela conseguiu tocar. E só no tocar, ela é curada. Aqui mesmo fala. Jesus, inclusive, reconhece que saiu dele o que? Uma virtude, ou seja, uma energia. Ele, inclusive, pergunta quem eu teria tocado. Os discípulos falam, olha, tanta gente aqui na multidão tocar, como o senhor pergunta quem tocou o senhor? Fica difícil. Mas ele reconhece, vê, e fala o que para ela? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, ela só de tocar nas vestes de Jesus, na sua fé, ela foi curada. Isso é citado como um milagre. Nós temos, a doutrina espírita nos mostra o quê? Que de Jesus, evidentemente, saiu dele um fluido, evidentemente, uma energia, isso está claro, que curou ela, que curou a doente, isso é claro. E resultou na cura. E muito importante, a fé que ela tinha, fé total em Jesus. Isso está no capítulo 15, como eu disse, no item 11, da Gênese de Allan Kardec. Para quem quiser se aprofundar mais ainda depois, lição de casa, né, dona Ivone? Pode chegar lá e pegar a Gênese e dar uma procurada. E é um capítulo que fala sobre milagres, inclusive. Vamos em diante. Nós temos, só para lembrar, uma outra palestra que possivelmente, se o Robson permitir, dona Ivone, a gente vai fazer aqui outro dia, é sobre passes. Mas isso é para outra oportunidade. Que é essa mesma imposição de mãos e essa emanação de energia.
que nós temos aqui na casa. E não só aqui, como em muitas outras, talvez, religiões ou seitas o fazem. É uma coisa antiguíssima. Os egípcios já o faziam. Já usavam a imposição de mãos para aliviar ou para curar. Mas há toda uma explicação científica nisso. Não é nenhum tipo de milagre, como não foi dessa mulher que tinha esse fluxo de sangue. Há toda uma explicação que a doutrina espírita nos coloca. Mas a gente ainda vai falar sobre mais alguns supostos milagres. Aqui também tem da pesca, chamada pesca miraculosa. Lembram? Que os apóstolos não conseguiram, não tinha peixe, não estavam conseguindo pescar. Simão fala com Jesus e Jesus fala para eles voltarem e lançar suas redes a alto mar. Eles falaram, mas Simão fala, mas nós já trabalhamos toda a noite e não conseguimos pescar nada, apanhar nada. E Jesus insiste e eles lançam assim, olha, e colheram uma grande quantidade de peixes, que quase rompiam-se as redes. Fizeram sinal para os companheiros para vir ajudar, porque senão até o barco ia virar. Tanto peixe que se pegou. Allan Kardec, na Gênese, mostra claramente o quê? Aqui, olha, a pesca qualificada de miraculosa, igualmente, se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não os havia. Ele viu com a vista da alma, ou do espírito, como teria podido fazer um vidente lúcido, acordado, pela vista da alma. O lugar onde se achavam os peixes e disse com segurança aos pescadores onde se achavam os peixes e que lançassem aí suas redes, tá? Também na Gênesis, capítulo 15 e 39, Gênesis de Allan Kardec. Então Jesus, a sua condição de superioridade que ele tinha, nós vamos ver por que ele tinha essa superioridade. Aliás, superioridade demonstrada várias vezes nas curas, na sua visão, na leitura, entre aspas, dos pensamentos das pessoas. Né? O fariseu pensava lá, ele já respondia. Ele tinha essa condição por ser um espírito puro, elevadíssimo, que é, lembrando, como disse o Robson semana passada, guia e modelo nosso, que é o nosso objetivo, de um dia chegarmos como Jesus, nessa evolução. Aí nós vamos fazer, como ele próprio disse, vocês farão o que eu faço e muito mais. Sois também deuses, lembrando. Nós, um dia, teremos essa condição, quando percorrermos toda a escala evolutiva, chegando a espíritos puros, está no item 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, aí sim nós teremos condições de curar muita gente ao simples toque, dentro do conhecimento que teremos, aqui na Terra ou em outros planetas, no universo afora. Chegaremos a isso. E Jesus tinha essa condição. Então ele visualizou onde estava o cardume, na sua visão, na sua dupla vista, a vista de espírito. Lógico que ele via. Acalmou, por exemplo, Jesus, ainda para falar da natureza, não acalmou a tempestade? Estavam os discípulos desesperados, ele falou, calma aí, gente, né? Mandou parar a tempestade e parou. Sempre falo, né, Sr. Robson, se fosse eu lá fora, fala, para a tempestade, ia cair um raio na minha cabeça. Né? O ser humano nada aqui. Jesus tinha superioridade e tem superioridade. Continua tendo, porque Jesus continua. Não precisa voltar, ele está aqui. Aliás, onde houverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Ele não disse isso? Então ele está aqui. Está aqui, está em todos os lugares que estão onde seu nome é lembrado. Isso também é uma condição de um espírito puro, que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele irradia como o sol. Isso para lembrar mais um atributo. Aí por isso que vale a pena, só aqui abrindo parênteses, senhor, não esqueça de fechar depois, como vale a pena a gente se esforçar para se purificar, para evoluir. A gente é demorado, a gente é preguiçoso, a gente é lento, ocioso, mas caminhar, se esforçar para se melhorar, para tirar os defeitos, para evoluir, não, essa encarnação não vai dar, são várias, mas começar, o esforço vale muito a pena, lógico, porque um dia, depois de milênios,
sou bem otimista, depois de milênios, nós seremos igual a Jesus, puros. E isso não é promessa, isso não é fantasia, isso é realidade. É o que a doutrina espírita nos ensina. Essa é a finalidade que Deus nos criou, para evoluirmos. Não para sofrer, para evoluir, para aprender. Para isso nós estamos aqui. Como disse também o seu Robson semana passada, viu que eu guardei sua palestra, né? Nós estamos aqui para passear no planeta Terra. Nós estamos aqui para uma finalidade grandiosa, que é aprender, melhorar. Então, continuando, né, abrindo assuntos. Então, aqui, ó, Allan Kardec explica, lá na Gênesis também, que a superioridade de Jesus aos homens não derivava das qualidades particulares do corpo, não, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e do seu perispírito. Lembram do perispírito? Corpo espiritual que Paulo fala em 1 Coríntios 15, já foi falado aqui. Quem quiser vai lá no Novo Testamento, pega 1 Coríntios 15, onde Paulo desenvolve a ideia da suposta ressurreição e fala do corpo espiritual, chamado pela doutrina espírita de perispírito. Esse corpo espiritual que nos acompanha quando a gente morre ou desencarna. Nós vamos para lá, espírito e perispírito, que é aquele que nos dá forma, nos identifica. Eu já falei para o senhor, São Antônio, se fosse agora que a Covid tivesse desencarnado, eu ia fazer uma visita para o senhor, para o Robson, né? Se permitissem. Aí você pode se materializar, falar, ô meu jovem, estou aqui. E é a possibilidade, aí a gente aparece, pode dar forma, a gente dá forma a esse perispírito, a esse corpo espiritual, normalmente da última encarnação, ou se interessar de outras encarnações, que nós reencarnamos sempre. Mas o perispírito de Jesus, ele era tirado da parte mais quintessenciada, ou palavra difícil, dos fluidos terrestres, da matéria mais pura. Quando nós reencarnamos, só para explicar rapidamente, por exemplo, aqui na Terra, o nosso perispírito, esse corpo espiritual, ele é formado de elementos que existem neste planeta. Se eu reencarnar ou não, em Marte, em Vênus, em Júpiter, ou num planeta não sei aonde, no universo, vou formar meu perispírito com os elementos daquele planeta. É como mudar de roupa. Os espíritos falam, questão 93, né, seu Robson, se eu não me engano. É 93, 94, de um livro dos espíritos. Então, quando eu saio, se eu sair desse planeta e for reencarnar no planeta mais inferior, né, naquela viagem que não é muito legal, eu vou reencarnar e vou formar meu perispírito com os elementos daquele planeta. Isso está no livro dos espíritos, está no livro A Gênese, para quem quiser estudar um pouco mais profundamente. Mas Jesus, ele formou seu perispírito dos elementos mais puros. Por isso essa matéria quintessenciada. Então por isso que o que ele realizava justamente pela sua condição de ter um perispírito puro. Então esse perispírito, vamos dizer, sendo mais simples, não atrapalhava a sua condição de espírito puro. De ter essa visão à distância, como a da pesca, de ler os pensamentos, né, de sentir, de conhecer os pensamentos, de poder curar. Ele tinha uma pureza no perispírito e, é lógico, conhecia os elementos da terra. Por isso que ele, por exemplo, pega lá, se agacha, pega saliva no chão, faz como se fosse num bar, uma lama, né, e passa nos olhos do menino lá e fala, vai lavar os olhos. E ele volta a enxergar. Olha que fantástico. Nós faremos um dia isso. Sem dúvida. Faremos. Vai demorar, né, São Antônio? Mas Deus não tem pressa, a pressa é nossa. Mas a gente vai fazer. Hoje, já podemos conseguir aliviar de certa forma. Como eu falei do passe, do pensamento bom, que ajuda aí, uma coisa talvez pequena, mas auxilia sim. Todos nós temos potencial. Então, por isso Jesus realizava. Bem entendido? Pergunta, Deus faz milagres? Talvez muita gente vai responder, faz. Na Gênesis, o Kardec mostra que não. Sem controvérsia. Mas nós estamos aqui caminhando num raciocínio. Por que não? Vamos lembrar.
Essa questão, e eu falo sempre, vamos ser repetitivo, né, meu jovem? Dos capítulos mais importantes do livro dos Espíritos, qual é? Capítulo 1. Tem a introdução, importantíssima, e depois o capítulo 1. Não colocado por acaso como capítulo 1 do livro dos Espíritos, que fala sobre Deus. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, inteligência máxima do universo. Não há nada acima dele. E é causa primária ou primeira de todas as coisas. Tudo é criação de Deus. Tudo emana de Deus. Ele é onipotente, onipresente, soberano. Não há força acima de Deus, nem igual. Todos estão abaixo dele. Inclusive Jesus, que é seu filho. Não é Deus, é seu filho. Um jovem aqui falou semana passada, não confunda uma coisa com outra. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Isso, onde está isso? Nos evangelhos. Quando Jesus fala, por exemplo, filho do homem. Quando ele se trata de filho do homem, ele fala que é filho de Maria e José. Quando ele fala, meu Pai que estás nos céus. Em diversas passagens, inclusive do Pai Nosso, fala o quê? Pai Nosso. Meu Pai que está nos céus. Nunca disse, eu sou Deus, eu sou o Pai. Não, meu Pai. Bom, então não confundam as coisas, por favor. Com respeito àqueles que têm seus dogmas, aí é questão deles. Nós não, nós entendemos claramente, Deus é Deus, único. Então Deus é único. E Deus tem suas leis do universo muito bem estabelecidas, porque é a causa primária e a inteligência suprema. Sendo inteligência suprema, Deus não erra. Deus nunca erra. Eu gosto muito de citar uma passagem, aí de novo figurada, por exemplo, de Noé. Que lá diz assim, Deus cansou da humanidade, esse pessoal dá muito trabalho na terra. Vou matar todo mundo, vou afogar todo mundo. Coitado dos bichinhos até que eu tenho nada a ver com isso, e também de vamos que vamos. Ora, e aí, Noé tem mais bom senso que Deus. Não, espera um pouco aí, deixa eu fazer uma arca aqui também, pelo amor de Deus. Vamos aí, eu vou colocar todo mundo lá dentro. Olha, aquela viagem, aliás, não ia finalizar, não ia ter bom fim. Ou bom, né, bom lá, não ia terminar, porque é um tal de um bicho comer o outro, ia acontecer isso aí. Porque comida para cobra, quem dá, comida para crocodilo, quem dá, para elefante. Não ia terminar bem aquela viagem, ia ficar pior que o Titanic, ia afundar. Mas é simbólico, é evidente, houve algumas teorias e descobertas que houve sim lá está na Gênesis também de Allan Kardec, um dilúvio, entre aspas, local, na região lá, que aliás a região lá no máximo que tinha era cabra, cabrito, jumento, camelo, dromedário, e por aí, não tinha muito bicho lá não, naquela região não, vamos confundir também, né? Elefante africano não tinha lá, arara azul não tinha lá também, nem sucuri. Então, não confundamos. Mas, Deus, então, como eu disse, e falei disso, porque Deus não erra. Nunca. Nós erramos, porque nós somos ainda imperfeitos. Deus não erra. Mas, também ao mesmo tempo, e aqui no mesmo capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que nós devemos estudar sempre, estão lá as qualidades máximas ou atributos de Deus, na sua grandiosidade. Deus, por exemplo, ele é imutável, não se modifica, por isso que Deus não envelhece. E lembrando aqui, aquela figurinha de Deus de barba branca, é uma figura absurda. Deus não tem forma para nós, e não envelhece. Deus é eterno. Não tem começo, não teve começo, porque ninguém o criou, e não tem fim. Já falei também uma vez aqui que para essa cabecinha isso é bem complicado para entender, mas por hora ficamos assim. Deus é eterno. Ninguém o criou, ele é incriado. Tudo vem depois da sua criação. E suas leis são imutáveis também, porque Deus, sendo perfeito como é, pela eternidade,
criou leis que são imutáveis, perfeitas. Leis que não precisam se modificar. Não precisa reunir o Congresso para ficar mudando uma nova Constituição, o CPI para ver o que está acontecendo. A sua lei é perfeita, abrange tudo. Do que nós estivemos pensando agora, Deus antecipou pela eternidade. A gente acha espertinho. Eu sei disso, você não sabe nada. Deus tudo sabe, tudo vê, tudo prevê. Antecipadamente, por quase a eternidade, Ele sabe. Ele sabe para onde nós vamos, sabe o nosso caminho, ou o possível caminho, usando o nosso livre-arbítrio, mas Ele sabe o que vai no nosso pensamento. Então, as suas leis, elas não se modificam. Então, por isso que não há milagre, Deus não realiza milagres, porque Ele não modifica a sua lei. Tudo segue um curso normal, uma normalidade. Nós voltamos daqui do Caramuru lá, o que nos falta é entendimento. E, conforme Kardec e os Espíritos nos falam, nos explicam, as coisas são resolvidas gradualmente, pouco a pouco. E a gente nem percebe. E assim que se sucede, as coisas vão passando. Nos falta entendimento. Deus não precisa de grandes eventos, né, para mostrar. Há sempre uma ideia, né, como surgiu agora da Covid. Deus está castigando as pessoas, né? Ora, é uma pobreza de cabeça, de novo, né? Deus não castiga também. As suas leis sendo perfeitas, ela é automático. Funciona automaticamente. Eu violei a lei e vou responder. É simples assim. Mas tudo é previsto. Então, para quem quiser também, lá no Livro dos Espíritos, tem flagelos destruidores, um capítulo, e a lição chama-se Flagelos Destruidores, que fala dos eventos que tem no nosso planeta. É um planeta atrasado. Agora até a gente pode dizer assim, né? Nós, entre aspas, somos invasores, porque quem vive aqui há bilhões de anos, antes de nós, são vírus e bactérias, e outros protozoários, por aí vai. Nós viemos bem depois. Então eles são mais antigos aqui. E são da natureza, como são outras doenças da natureza do nosso planeta, da sua formação biológica, enfim. Falta-nos muitas vezes o conhecimento, de novo o conhecimento. Então Deus não modifica, então por isso que Deus não faz milagres, de jeito nenhum. Falta entendimento para nós. É como está aqui, olha, está a Gênesis capítulo 13, item 15, para quem quiser ver lá, ó. Não sendo necessários milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Como eu disse, Deus não faz milagres porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las ou modificá-las. Leis perfeitas. Deus não erra. Ok? Os milagres segundo o Espiritismo. Será que o Espiritismo faz milagres? Vamos ver. O Espiritismo, pois, vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento. Revelar novas leis e explicar conseguintemente os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Também na Gênesis capítulo 13. O Espiritismo, no seu tríplice aspecto, como nós falamos aqui sobre religião, um dos seus fundamentos é a ciência. Sempre a ciência. Que, aliás, ela deve pautar o nosso dia a dia. Voltando aqui de novo ao nosso meio de Brasil, nós vivemos na atualidade uma ignorância profunda, né? De gente falando que a Terra é plana, de gente falando para você tomar isso ou aquilo, como eu falei do boldo agora há pouco, né? E falta conhecimento, falta ciência. Hein? Você toma ivermectina? É bom para verme, né? No máximo. Cloroquina para outras coisas. Ou a ciência ela é importantíssima e essa coisa, aliás, eu falei para uma pessoa esse dia, falei, gente, a pessoa toma um remédio que o médico falou, mandou fazer um exame, viu o teu peso, tua idade, o que você tem de problemas. Falou, receitou um remédio baseado na sua idade, no seu peso, nas suas possíveis doenças. Funcionou para você? Funcionou. Aí você vem para mim e fala, ô Dolfão, toma esse remédio que foi bom para isso.
Pode dar uma alergia ou pode simplesmente me matar. Só isso. Porque há diferença de organismo. Tem que ser analisado. Então não é sempre que funciona para um, funciona para o outro. Até plantas, inclusive. Tem gente que fala, toma planta à vontade, vamos fazer chá disso, chá daquilo, chá de não sei do que. Aí dá uma alergia desgramada na pessoa, né? Uma diarreia, ou sei lá o que. Não é assim. Então, ciência, ela é importantíssima. A doutrina espírita se apoia na ciência. Aí alguém fala, mas isso desmerece Deus? Lógico que não, foi dito anteriormente, é lógico que não. A ciência, a criação é ciência. Um e outro. Vejam só, é só observar. Observe o nosso planeta. Uma pessoa me disse essa semana uma coisa muito interessante. Falou, a ciência é aquele método que você testifica o que existe. E é isso, não é? Que o homem vem descobrindo ao longo do tempo, na química, na física, é o que existe, é o que está aqui. É isso, simplesmente. Mas que vai nos ajudando. Então você tem que ouvir a ciência. Então a doutrina espírita também veio trazer para nós novas revelações. Eu sempre gosto muito dele, né? E aqui a maçãzinha fala, eu vou ajudar o Newton aqui, porque senão não vai descobrir a gravidade nunca. Né? Isaac Newton, para quem se lembra, para quem estudou, ele foi, né? Ele desenvolveu, entre outras leis, a lei da gravidade. Frutas, como diz que era macieira, que ele estava lá sentado, a maçã caiu na cabeça dele, fruta sempre cai do pé. Falasse para mim, por que fruta cai? Ah, cai porque está madura, lógico, meu amigo. Lógico. E por que ela não sobe? Por que ela não vai embora? O espaço. Pergunta interessante, porque existe a lei da gravidade. Tudo é atraído para o centro da Terra. A lei da gravidade. Para quem não acredita, você só pular de cima aqui, né, Robson? Quer fazer um teste? Não, não é bom. Você pular aqui de cima do prédio, você não vai subir, você vai descer. Gravidade, lei da gravidade que ajuda nas construções de pontes, de edifícios. Lei da gravidade. Então, Newton, ele descobriu isso e desenvolveu outras leis. A doutrina espírita, ela traz também conhecimentos para nós, baseados nisso. Allan Kardec, só rapidamente falando, e para quem já estudou, foi observar as mesas girantes que traziam conhecimento, a nova ciência. Lá no livro dos médiuns, para quem quiser estudar, não vamos aprofundar aqui, porque o tempo também não dá, mas a partir da observação de Allan Kardec dessas mesas, ele desenvolveu toda uma ciência. Ou a doutrina espírita, codificou a doutrina espírita. Porque havia atrás desses fenômenos o quê? Os espíritos, que trazem todo essa bagagem de conhecimento para nós. Então a doutrina espírita se baseia nessa ciência. Uma pergunta que eu sempre já comentei aqui, inclusive em estudos, aí alguém pode falar, mas como está aqui na pergunta, já que o espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão generalizadas e evidentes que convençam os mais descrentes? Ou seja, como está lá no Gasparzinho, por que os espíritos não aparecem para todos nós, falando aqui, gente, nós estamos aqui. O que é passado para vocês, o que está sendo dito, pode acreditar. Será que ia modificar alguma coisa? Essa resposta é fantástica. Quereis ver milagres? Mas Deus espalha milagres a mãos cheias diante dos vossos olhos, e ainda assim há homens que o renegam. Por acaso o próprio Cristo convenceu seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes hoje homens negarem os fatos mais evidentes que se passam sob seus olhos? Não aos que dizem que não acreditariam mesmo se vissem? Não é por prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade quer deixar o mérito de se convencerem pela razão. Está no livro dos Espíritos, questão 802. O que Jesus realizou, que não foram milagres, será que convenceu todo mundo? Não. Como está naquela entradinha que eu coloquei lá, né, embora da sátira, né, da suposta multiplicação de pães e peixes, que também não foi, está na Gênesis também, não foi uma multiplicação verdadeira, mas explica o que aconteceu. Esses prodígios, ou seja, supostos milagres que Jesus realizou, que a gente está vendo que não foram milagres, não convenceram boa parte. Hoje ainda, mesmo que os espíritos aparecessem para nós, ou como movimentaram as mesas girantes, se Kardec ficasse só nas mesas girantes, não teria desenvolvido nada.
Qual que é a maior finalidade, então? O convencimento, como eu disse no princípio, pelo raciocínio, pelo entendimento. Não é... Muitas pessoas foram curadas por Jesus a seu tempo, nem por isso se melhoraram. Por isso que ele advertia, aliás, fala, vá e não peques mais. Ele sabia que o sujeito saía dali. Aliás, isso é para nós, né? Você passa pela Covid, né, meu filho? Por exemplo, muita gente está passando, sofre a mortalidade ou algum parente desencarna pela Covid, e a pessoa não muda uma vírgula da sua conduta. Continua do mesmo jeitão. Disseram lá no começo da pandemia do ano passado, falaram, olha, essa doença vai fazer com que as pessoas se modifiquem, se tornem melhores. Você acredita em Papai Noel? Não estou aqui não tendo crença na humanidade, mas nós somos lentos no aprendizado. Nós somos ainda muito assim, irresponsáveis, sei lá se é essa palavra, no que nos é trazido. Então não adianta, se os Espíritos aparecessem para nós, como eles estão aqui do nosso lado, estão aqui presentes, nem assim a gente acreditaria, falar, isso aí deve ser algum truque. O Robson criou alguma técnica aqui para poder fazer imagens holográficas. Bonito, né? Então, não é isso que convence. E a doutrina espírita, então, não se preocupa, aliás, com o que muita gente acha, com manifestações, né? Que tem que ter mediunidade, tem que estar com médium, eu sou média, né? Porque é feminino. E tem só essa preocupação, não que ela não exista, a mediunidade. A preocupação está em, eu quero conversar com os espíritos, né? Ou como chega aqui à porta, né, meu jovem, fala, eu queria receber uma mensagem. Tem várias ali, ó. Oi? Revelações, justamente. As revelações já vieram, aliás, primeira, segunda e terceira, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Você quer mais o quê? E nós absorvemos o que de tudo isso? Muito pouco. Então, não são os prodígios, né? Isso que vai nos convencer, porque a gente vai... na realidade, todo o arcabouço, ou o ensinamento, está na doutrina espírita, ou nos evangelhos de Jesus. Não foram aqueles supostos, que não foram milagres, mas aqueles supostos que Jesus realizou, que era o fundamento principal. O que era? Ou são? A sua pregação, os seus ensinamentos, o seu evangelho. E isso que é o mais importante para nós, para modificar, para a nossa mudança. Então, não será, pois, por meio de prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade, quer dizer, será pela multiplicação dos seus benefícios morais. Porquanto, se é certo que os incrédulos não admitem os prodígios, não menos certo é que conhecem, como toda a gente, o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa alívio e consolação. O Espiritismo, como o próprio Evangelho, e como é, aliás, o cristianismo que é trazido novamente para nós, um esclarecimento mais profundo, ele vem para nos modificar interiormente. Aquilo que eu falei, nós temos que nos modificar para ascender, para subir, para evoluir, para um dia sermos igual a Jesus. Se nós nos prendermos, ou nos prendêssemos a como muitos daquela multidão que procurou Jesus depois da multiplicação dos pães e peixes, novamente procuram Jesus, e Jesus nos adverte, vocês estão me procurando porque estão com fome. Mas eu sou pão da vida, não é? Ali advertia que acima daquele de você saciar teu estômago, né? Ou aliviar tuas sensações, está o ensinamento que o mestre trouxe para nós. E isso a gente devia nos atentar, muito principalmente. Então, a multiplicação dos benefícios morais, ou seja, a renovação da humanidade, que é o trabalho da doutrina espírita. Nos modificar, nos tornar um pouco melhores, mais atentos, mais solidários. Esse é o trabalho. Então é isso. Pensar naqueles que passam fome, né, aqueles que estão necessitados, conforme o ensinamento, como está lá nessa de Mateus 14:20, né? Aqui de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem,
para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Isso aqui é um resumo muito interessante. E esse ponto aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos depois desencarnar e por que nós estamos aqui na Terra, como eu falei há pouco, nos dá um fundamento principal da doutrina espírita. E do entendimento da lei de Jesus, da não realidade, não existência de milagres, mas dessa importância. Ou seja, a partir do momento que você absorve o ensinamento da doutrina espírita, que os espíritos superiores nos trouxeram na codificação de Allan Kardec, fala, bom, está começando pelo Livro dos Espíritos. De onde eu vim? Eu vim da erraticidade, chamada assim, ou seja, do mundo dos espíritos. Eu sou de lá, eu não sou daqui. Eu estou aqui momentaneamente. O que eu vim fazer aqui? Repetindo o que nós já falamos. Vim para progredir. Vim para aprender. Muita gente, inclusive no meio espírita, confunde. Eu vim na Terra para sofrer. Não, está errado. O sofrimento, o suposto sofrimento, uma doença que te pega, mesmo uma doença mais grave que pode te levar embora, as dificuldades financeiras, as dificuldades de relacionamento, no trabalho, na casa, na rua, os governos difíceis, tudo são provas, tudo é ensinamento, que a gente pode absorver, tirar boas lições deles. Nós estamos aqui para evoluir, através do conhecimento em geral, através do aprendizado, do trabalho no bem, nós vamos conquistando pontos para evoluir. Para onde nós vamos depois? Só para o túmulo? Não. O túmulo é o lugar do corpo físico. Você, eu, nós somos espíritos imortais. Imortais, não eternos, eterno é só Deus. Nós somos imortais. O corpo morre. É aquela roupa que se desgasta e não serve mais. Então, em determinado momento, nós vamos deixar essa roupa aqui. Ela volta para a terra. Do pó viestes, para o pó voltará. É o corpo físico. O espírito segue adiante. Vamos reencarnar um dia. Aonde? Depende, aqui ou em outro lugar. Então a doutrina espírita te dá essa base, essa é uma sustentação que dá motivo para a renovação. Você não espera milagres mais de Deus, nem de Jesus, nem da doutrina espírita. O esforço é meu. Se eu quero modificar uma situação, eu tenho que fazer algo. Se mexa. É aquela, né, meu amigo, aquela simpatia para ganhar dinheiro. Sabe qual que é a simpatia para ganhar dinheiro? Acorde amanhã cedo e vai trabalhar. É simpatia para ganhar dinheiro. Então aqui é importante, nós somos construtores das nossas vidas. A pessoa reclama e fala, eu já falei aqui sobre que não existe sorte e azar, lembram? Então nós que construímos, porque eu tenho livre arbítrio, livre escolha. Então o meu destino, presente e futuro, eu faço. Eu construo. Depende das minhas atitudes. Pode ser muito bom e pode ser terrível. Dependendo do que eu escolher. Você decide. Você tem livre arbítrio. Então, a doutrina espírita nos dá toda essa condição. Você escolhe, os sofrimentos, repetindo, são inerentes à nossa condição. Nós vivemos num planeta, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no segundo grau. Abaixo de nós só planetas primitivos. Olha onde nós estamos ainda, no segundo ano. É um planeta de provas e expiações, com grandes, então, dificuldades. Mas é maravilhoso, é um planeta lindo, um planeta de uma natureza abundante, linda. Um céu azul lindo. Já paramos para olhar o céu algum dia? Já? Ou se vive olhando para a terra, para o chão, como um avestruz? Olha essa imensidão, essa grandiosidade, admirando a obra de Deus. Então nós estamos num planeta maravilhoso, que Deus assiste todas as criaturas. Os menores vermes são assistidos por Deus. E nós, evidentemente, como disse o nosso jovem nobre orador a semana passada, temos tudo. Agora,
depende de nós sermos mais felizes um dia. Se você quer encontrar alguém que vai te fazer feliz, olhe no espelho. Sempre, né? Então, aqui, né, senhor, obrigado pela paciência de todos, né? A gente agradece. O senhor viu que a gente falou algumas vezes nessa palestra aqui, né? Olha aqui, ó. 2010, 2011, 2013, enfim, algumas vezes. Eu agradeço, do que foi dito ali, a paciência de todos, principalmente pela atenção. Esperamos ter contribuído um pouco com conhecimento que a doutrina espírita nos traz, não é nossa, é da doutrina espírita, é de Kardec e os espíritos superiores. Como eu falei, tem toda essa obra, aliás, o Rob sempre fala aqui, por enquanto não ainda, por causa do lockdown noturno, mas em breve a gente volta com os estudos aqui às terças-feiras, às 20 horas, né, senhor? 20 horas. Está na introdução do Livro dos Espíritos. Nós podemos adquirir mais conhecimentos. Falar, mas eu não entendi isso ou aquilo, porque aqui o tempo é curto. Sim, mas estamos à disposição. Tem o Robson aí, Ivone, Márcio, Toninho e os outros que podem esclarecer muita coisa. Tá? Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Vou desligar aqui meu jovem. Então vamos agradecer mais uma vez nossos irmãos que assistiu, né, essa maravilhosa aula nesse domingo de manhã, né, e a partir daqui vamos mudar o nosso conceito, né, a respeito de milagres, né. Queremos milagres, façamos nós, né, o milagre, né, porque se tem alguém que pode mudar alguma coisa, né, somos nós mesmos. Então, os nossos irmãos presentes também, obrigado. E provavelmente a nossa palestra continuará, né, aos domingos de manhã, por enquanto, até que venha uma nova mudança aí, né. Então, está todos convidados para domingo às 9 da manhã. E logo após, né, teremos a segunda parte dos nossos passes. E os nossos passes também presenciais aqui, né, porque teremos todos os cuidados necessários, né, devido à lei da vigilância. Então, estamos todos de máscara, todos com álcool, né, e vamos assim, continuando até que mais pessoas sejam vacinadas, né? Que sabemos que lá na frente essa vacina vai ser chamada de milagre, né? Que combateu a Covid, né? Mas sabemos que isso aí é tudo que faz parte da ciência, né? Que é tudo do nosso planeta Terra. Então, farei agora a prece final e logo após os passes estão todos dispensados e até domingo que vem, se Deus quiser. E assim, Senhor Jesus, estou aqui neste momento para te agradecer por esta manhã de domingo, um pouco fria, mas com muito calor humano, aqui dentro desta casa. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que esteve neste momento nos assistindo, aos nossos irmãos presentes, aos nossos familiares, pessoas que ainda estão se resguardando pela Covid, pessoas que não podem, no momento, estar presente em nossa casa, mas temos a certeza que gostariam muito. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos hospitalizados pelas Covid, pelas demais doenças,
que possam receber, Senhor Jesus, a tua força, a tua perseverança, que dias melhores virão. E que se desencarnarem, Senhor Jesus, sabemos que a vida continua após essa vida terrena. Abençoe então, Mestre, a todos. Abençoe, Senhor Jesus, a nossa semana, para que seja uma semana de muita paz em nossos trabalhos, em nossos lares, onde quer que estejamos, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Obrigada à espiritualidade que sempre nos acompanha, que sempre nos intui. Te agradeço então, Mestre, e te peço que nos abençoe e fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja.